Exclusivo. No seu cozinho você lava de hoje, a mão de obra é toda porqueira. Você vai entender já já. Olha aí, rapaz! Você é Márcia Dantas, paraense. Paraense, de Belém do Pará. Belém do Pará. Sim. Quem gostou de Belém do Pará quando eu levei foi a minha esposa, Bianca. Ah, comida boa levei lá, minha filha. hein? Comeu tacacá. Tomou, né? Tacacá, Sim, não é comeu. é. Tomou tacacá. Comeu unha de caranguejo. Nossa, me deu água na boca. Nós fomos num restaurante que tinha um mix, era um... Como é que fala? Um menu degustação. Obrigado. Pouquinho de cada. Aí veio vatapá, que é diferente do maniçoba, maniçoba. Você Comeu? teve coragem de comer maniçoba? Maniçoba já. Porque você olha pra maniçoba, minha gente, põe aí uma foto da maniçoba. Põe aí. A maniçoba, para quem não sabe, é uma comida que ela é uma feijoada sem o feijão, que é feito com a erva, que é a folha da mandioca braba. E é cozida por 7 dias ou mais para poder tirar o veneno dessa erva. Se você não cozinhar no tempo certo... Matheus Ceará também é cultura, meu amor! Opa! De comida eu entendo. Aí experimentamos vatapá, o açaí, camarão, o que mais, Bi? O filhote, melhor peixe. Filhote, comemos. Nossa, filhote. come, derrete na boca. Comi filhote, comi a mãe do filhote, comi... O que mais nós comemos? Ai, tacacá. Tacacá. Eu vou tomar um tacacá. Nossa filha com 6 anos tomou tacacá também, Olha, que experimentou. delícia. Muito bom, foi muito bom. Mas hoje a entrevistada é você. Vou apresentar para vocês Márcia Dantas. Márcia Dantas é jornalista e apresentadora nascida em Belém do Pará. Acabamos de falar isso. Começou a carreira como estagiária na Record Belém, com 19 anos. Foi apresentadora do jornal Band Pará, antes de retornar à TV Record como repórter e apresentadora do Jornal da Manhã. Ganhou o prêmio Sebrae de Jornalismo em 2015. E aí? Esse histórico bom aí. Tem mais coisa Tem aqui. mais? Vamos lá. Mudou-se para São Paulo em 2005 em busca de novas oportunidades. Ficou conhecida como a para-raio da notícia no SBT e especialista em ao vivo. Assumiu a apresentação do telejornal Primeiro Impacto e do SBT Brasil em 2020. Apresentação do Primeiro Impacto e do SBT Brasil em 2020. Foi. Criou o MD News, um perfil no Instagram com mais de 1,8 milhões de seguidores, após ser demitida no SBT em janeiro de 2025. É mãe de Gabriel, de 8 anos. É empreendedora e dona da marca de pijamas Pijamar. Isso aí. Trabalha como mentora de oratória e dá aula online de telejornalismo. De oratória... Preciso eu, né? As gaguejadas que eu já dei aqui, né? Eu quero saber por que você não comprou um TP? Eu queria fazer o teste do TP com você hoje. Galera, cadê? Não tem um TP aqui? Eu tenho, no meu celular. Só no celular. Você não acha bom usar também aqui? E eu querendo te dar... É que eu não... É assim, eu acho, mas é que assim, é mais raiz, né? É mais raiz. Pega a ficha, tem olha, mais a ver vê. também com o teu humor, com as sacadas. Eu não sou apresentador. Verdade. Não adianta eu olhar para aquele TP, achar que eu sou a Eliana, que a maior leitora de TP do Brasil. Nunca vi ler e falar rapidamente igual a Eliana. A Eliana fala bem mesmo. Ela vai lendo e tudo na hora ali e fala, caramba, bicho, Você a já maior... viu um vídeo meu que viralizou também no TikTok? Eu Não. leio 5 notícias em 30 segundos. É absurdo também. Você precisa ver esse vídeo. Não vi, mas olha aí, vocês vão ver agora. Milhões de views. As pessoas ficam replicando. As pessoas tentam fazer o desafio do TP. Mas são notícias que você criou ou notícias que você está Era a lendo? chamada do SBT Brasil. Na época que eu fui apresentadora do SBT Brasil 4 anos, a gente apresentava lá à noite, eu e Marcelo Torres, então a gente fazia uma chamadinha que eram 5 notícias em 30 segundos. E não podia passar dos 30 segundos. Então era uma leitura dinâmica ali também. É um desafio. Leitura dinâmica. Rede TV Tola. E aí? Vai começar a assistir massa ou não? Tá quase quente. Você vai querer o quê? A Márcia pediu pra gente. Quem vem aqui no programa sempre pede um prato. Hoje a Márcia pediu 2. Então, nós vamos fazer coração de frango no espetinho. Adoro. Vamos ver se já dá aqui, ó. Já tá funcionando. Você tempera o coraçãozinho? Já vem Temperadinho, temperado. bonitinho. Topzera das galáxias. Meu filho ama também coraçãozinho de frango. A minha filha também. E também veio linguiça. Temos 3 tipos de linguiça. Tem a linguiça com provolone, a linguiça natural e a linguiça que a gente não pode falar a marca, mas é a na brasa. Normal. Essa aqui. Ah, boa.
E como é que você gosta de linguiça, Ceará? Eu gosto de linguiça. Sem ficar pensando bobeira. Não, eu gosto, assim, eu vou te falar, eu gosto de linguiça que faz, assim, linguiça de porco. Artesanal, é. Eu gosto de linguiça fininha de porco. Aquela fininha maravilhosa. Fininhazinha de porco, feita no pão? No pãozinho, top demais. Mas você não veio me entrevistar aqui, não? Que hoje a entrevistada é você. Não é porque eu dou umas pausinhas. Eu tô com medo de você falar umas polêmicas aí. Não, não vamos falar polêmica, não. A primeira coisa que eu quero saber é, chateada com a saída da SBT? Olha, eu tô me recuperando, porque é como se fosse o término de um casamento. Quando a gente passa 9 anos numa emissora que você dá o sangue, você dá a vida, você cresce lá dentro. Silvio me escolheu para ser apresentadora do SBT Brasil. A história que me contaram foi essa, que ele me viu um dia e falou, eu gostei dessa moça, eu quero ela apresentando e tal. Aí é uma história que tá dentro de você, né? E aí, de repente, você volta de um recesso e recebe a notícia de que você não ia ser desligado. Então não foi algo que eu esperava, não foi algo Não que foi eu o melhor me sonho da sua vida. Não foi. Mas eu tenho muita gratidão a tudo que eu construí no SBT. E eu acho que hoje a Márcia, com a proporção que a minha carreira se tornou lá dentro, graças ao SBT também, a Márcia virou uma outra coisa nas redes sociais. E eu represento a mulher do norte do país, porque que apresentadora, que mulher saiu do norte, lá de Belém do Pará, para ser uma apresentadora nacional? Então, eu tenho muito orgulho disso. Eu represento muita gente também. E eu acho que a minha história está só recomeçando. Claro que eu tenho gratidão ao SBT, mas eu não esperava que tivesse sido dessa forma. Mas eu vou te falar uma coisa. Às vezes, quando a gente é pego de surpresa, é onde a gente mostra quão mais forte a gente é. Verdade. Porque numa dessas aí, se você está esperando, você ia ficar amorosa. Olha, eles vão me mandar embora em dezembro. Acabou, peraí. Daqui para frente, bora lá e bora ver como é que faz. Você falou isso de sair do Pará e vir para cá. Eu conheço bem lá Belém, eu conheço bem Macapá. Sim. Fui muito fazer show lá, fui passear lá com a minha família, como eu disse para você. Em questão do jornalismo, você sair do Belém, de uma cidade, de um programa local, vamos dizer, né? Era estadual. Era. Você vir para um nacional. Qual que é a dificuldade da linguagem em relação a isso aí? Eu tive que reaprender, por exemplo, muita coisa. A gente faz muito jornalismo para São Paulo, né? Aqui em São Paulo tem as marginais, tem o trânsito, tem as zonas, tem a CET. São nomes que, assim, para o primeiro ano que eu trabalhei, eu ficava, caramba, eu tinha que decorar os nomes para poder entender como é que funciona. Porque o jornalismo nacional acaba focando muito o eixo Rio-São Paulo. Não deveria ser assim, né? A gente deveria falar... Por que acontece isso, Márcia? Eu acho que é porque a audiência é medida aqui, né? A principal audiência, por exemplo, de resultado é feita aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo mede-se, então, quando a pessoa fala, eu vou medir a audiência, é feito nos aparelhinhos aqui em São Paulo. Se eu não me engano, cada ponto, um ponto de audiência equivale a 70 mil televisores ligados. Aí tem, acho que são 70 mil pontos de aparelhos ligados. 70 mil aí tem o share de pessoas. Aí tem o share, que é a quantidade de pessoas que estão ligadas naquele momento. Então, por exemplo, um dia de chuva, o share está muito alto, porque as pessoas não saem de casa. Num dia de calor, de verão, no final de semana, o share é baixíssimo, porque as pessoas estão na rua. O share no Guarujá não existe. Não existe, exatamente. Então, tem todo um estudo de audiência. A gente podia passar o dia inteiro fazendo um programa aqui só sobre estudo de audiência. E é uma coisa que se mede e mesmo assim muda muito a todo momento. Por que a Globo hoje ainda continua sendo a líder de audiência? Porque ela tem uma história de... o que a televisão de mentir. é? Não. Tem uma história do que é a história? Ela tem história de... Não, eu digo em relação, por exemplo, as pessoas estão acostumadas a ligar na Globo. Tem um costume de se ver a Globo. Você sabe que uma vez... Isso já mudou, mas ainda existe muito. Me falaram isso, eu não acreditei. A Globo, se desligar todas as televisões, ela dá 2 pontos. Porque a pessoa sapeia, deixa eu ver o que tem na Globo e desliga na Globo. É isso aí, isso que você falou. Então, existe um costume de não se mudar muito a programação. Todos os anos, há muitos anos, há 30, 40 anos, o Jornal Nacional é no mesmo horário. Tem a novela das 6 no mesmo horário, novela das 7 no mesmo horário. Então, a pessoa cria esse hábito, e televisão ainda é hábito. E você pensa assim, a internet está acabando com a televisão? Eu acho que nunca vai acabar o público da televisão, sempre vai existir. Sempre vai ser uma coisa muito forte. Por mais que você fique vendo televisão com o celular na mão, mas você está ali na televisão. Você ainda quer continuar. A televisão, eu acho que a televisão não acaba porque a televisão ela continua ditando tudo o que se diz em formatos e publicidade.
Exato. A publicidade tem que passar primeiro na televisão para ser aprovada na internet. Mas você sabe que o dinheiro da publicidade já se perdeu muito. A televisão já não se ganha tanto. Ainda é um meio muito caro e a publicidade está indo migrando cada vez mais para o digital. Por isso que está mais difícil se pagar a TV hoje. Porque ainda é um meio muito caro e a publicidade está tendo essa... Assim, tá ficando metá-metá praticamente. Tudo que ia antes só para televisão agora divide com a internet. Você acha que a política também dos últimos anos no Brasil não pode ter favorecido essa mudança repentinamente desse quadro de mudança de... Porque até, por exemplo, se você vê a Globo vem mandando geral embora também, todas as emissoras, não é tipo, Com certeza. tá todo. Então, existe algum fator, fora a publicidade em cima, que pode estar mudando tudo isso? Você acha que não faz Tem sentido? um pouco de política, porque, por exemplo, na época do governo Bolsonaro, a gente teve uma migração de público muito grande da Globo para o SBT. Então, o jornal que a gente fazia, que era eu e o Marcelo, SBT Brasil, na época que começava o Jornal Nacional, a gente tinha um aumento de 2 pontos na audiência, porque o pessoal trocava do JN para o SBT Brasil. E era uma época da extrema-direita, no poder, do governo Bolsonaro, e pra gente foi bom, porque tinha-se como se o SBT fosse um pouco mais aliado do que a Globo, pelos ataques e tudo que se formou naquele momento. Mas deixando claro que nós sempre fomos um jornalismo lá partidário. Só que criou-se nesse ambiente digital e popular de que o SBT era um pouco mais direita naquele momento, né? Certo. E o Silvio ele levou sempre com a maré, né? Ele ia com a maré em relação à política. Ele nunca gostou de se envolver, né? A família Bravanel nunca gostou de se envolver em política. Então eu acho Só na época que tinha o dia do presidente. Né? Existiu Semana. isso? Você nunca viu isso? Não lembro. Pô, Nada na época. Era clássico na época. isso. No SBT tinha a Semana do Presidente. Anos quanto Tinha um isso? programa, era 1990. Ai, 90. Eu era pequenininha. 80 e alguma coisa. Ah, então não existia. Ah. Não. Se bem que Não era durante a ditadura, não. Eu já era vivo. final da ditadura, porque era 84 até. A ditadura foi 84. Eu nasci em 84 e eu 86. lembro de vez na televisão. Então, se eu lembro, eu tinha uns 5, 6 anos. Até o último foi Sarney, né? Era o César. Foi Sarney. A Semana do Presidente. Ah, isso aí na tela. Era como era a semana. Pode procurar na internet. Era um programa que tinha no domingo a Semana do Que Presidente. legal. Mas o Silvio recebeu, né, Bolsonaro muitas vezes em casa, conversou muito com ele, assim como já recebeu o Lula. O Silvio era um cara politizado. Ele gostava de conversar com todos que estavam no poder e tá certo, né? Eu acho que tem que fazer o meio de campo.